Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. O tema que nós vamos tratar hoje é o outro, aprendizado ou dependência. Qual é o papel do outro na nossa vida? O que a gente pode aprender com o outro? O outro é uma aprovação, o outro é... As outras pessoas, elas podem somar alguma coisa ao nosso processo de crescimento pessoal. Ah, Muitas vezes a gente diz que sim, o outro é fundamental para a nossa existência, e a gente acaba criando uma dependência em cima do outro. Como é que a gente lida com tudo isso nesse convívio tão dinâmico que é a vida, né? A vida em sociedade, nós convivermos com a alteridade, com o outro, com a pessoa diferente, com os diferentes de nós, com aqueles que por vezes nos complementam, outras vezes são desafios para a gente, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos ver como é que o outro se torna um elemento do nosso processo de crescimento, né? Então, a primeira pergunta é qual é o papel do outro na nossa vida, né? Eu trago um texto interessante que Bahá'u'lláh destaca com relação ao casamento, né? Eu estou indo assim para uma outra relação do outro, que é a relação entre duas pessoas, né? No casamento. E Bahá'u'lláh diz que dois mares se soltam e vão ao encontro um do outro, mas há uma barreira que eles não transpõem. Ou seja, mesmo na relação mais íntima, que é o casamento, não pode haver isso da perda da sua identidade, não pode haver isso de haver essa comunhão tão forte que um e outro desapareçam. Então, os dois mares, né, esses dois seres que se unem, eles devem manter a sua identidade. Há uma barreira que eles não transpõem, não pode transpor. Então, o outro na nossa vida, se eu estou trazendo esse exemplo, digamos, mais extremo, né, de uma relação entre duas pessoas que se dá no casamento, a relação com o outro na nossa vida não pode ser uma relação de invasão, não pode ser uma relação de simbiose, né, de você se integrar em nome de qualquer justificativa que seja. O outro, ele sempre está distante, mas ao mesmo tempo pode estar muito perto, né? São dois mares que se encontram. Isso pode ser na família, pode ser numa amizade. Nós estamos falando do casamento, estou só pegando esse texto agora e extrapolando ele um pouco para essa dimensão, né, das relações como um todo. Há uma barreira que nós não transpomos. Agora, por outro lado, nós temos o outro do nosso lado, próximo, né? Seja o amigo, seja um conhecido, seja um colega de trabalho, uma colega de trabalho, um familiar, o outro, a outra, né? Tampouco essa pessoa tem o papel de se tornar o objeto da nossa avaliação, da nossa crítica, do nosso escrutínio, né? O outro não existe para que nós façamos dele ou dela objeto da nossa avaliação. Tá vendo fulano? Tá vendo como é que ele faz, como é que ela faz? Tá vendo como é que ele e ela erram? Isso é muito comum, né? É muito humano isso de você buscar esse tipo de relação com o outro, né? O outro se torna o alvo fácil da sua crítica. Mas, mais uma vez, vamos ver o que é a sabedoria, o que diz a sabedoria. A nossa vida é como se fosse o trabalhar com o arado na terra. Imaginem, arados hoje em dia são todos mecanizados, tratores, etc., né? Regulados por satélites, guiados por satélites, mas nós estamos falando daquele arado que é puxado a cavalo, né? Que tem aquela cunha
Você vai sulcar a terra e o cavalo vai à frente, puxando esse arado que está no controle da sua mão. Você precisa arar uma linha reta. Você não pode perder a sua linha. O que acontece se você for olhar o seu vizinho, como é que ela está puxando o seu arado? Se você, por um momento, descuidar da sua linha, você a perde. Então, a nossa vida, ela é esse sulcar do arado. O cavalo que nós estamos falando é o nosso ego. Nós temos que domar esse ego. Nós temos que manter esse ego sob estrito controle nosso. Porque se nós quisermos olhar para o vizinho, criticá-lo, criticá-la, dizer se a linha dele ou dela está reta ou está torta, a nossa linha se perde. Então, nós somos responsáveis somente por uma vida. Porém, essa vida, ela não existe sem o outro. Parece um grande paradoxo. Nós precisamos do outro, dos outros presentes ao nosso redor, para que nós possamos evoluir. Porém, não somos responsáveis pela vida dos outros e tampouco vamos nos fundir no outro e nos tornarmos um só. Não existe. Isso é a perda da nossa identidade. Isso nós não queremos que aconteça. Agora, não é fácil lidar com o outro. Nós estamos falando do tema da nossa fala de hoje, né? Se o outro é aprendizado ou é dependência, né? Tanto aprendizado como dependência podem ser provações. Não é fácil, mesmo aprender com o outro exige de nós uma série de qualidades, uma série de virtudes que nós temos que cultivar em nós mesmas, em nós mesmos, para que consigamos esse convívio com o outro. O primeiro instrumento necessário, a primeira ferramenta necessária, sem dúvida, é a paciência. A segunda é a humildade. Sem esse binômio paciência e humildade, é impossível você conviver com o outro, né? A compreensão amorosa, o deixar passar coisas que, de repente, a gente não concorde. É preciso um domínio, uma arte da convivência. Conviver com o outro é um desafio de toda uma vida. E todos nós sabemos que passamos por essa experiência, né? Passamos por essa experiência no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós sabemos o quão difícil é o convívio com o outro. E, normalmente, nós não estamos falando do outro com o qual nós temos afinidade. Principalmente o outro onde não existe afinidade, mas existe a proximidade, nós temos o desafio. Então, eu preciso cultivar essas qualidades de paciência, de humildade, de amorosa compaixão, de indulgência, esquecer, deixar passar os erros, não focar no erro, não querer cuidar do cavalo do outro enquanto ele sulca o seu arado. Eu tenho que prestar atenção no meu próprio cavalo, no meu próprio ato de estar guiando a minha vida, né? E eu tenho que me cuidar de não me mesclar com o outro, não me tornar parte do outro. Agora, isso tudo porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos peculiaridades, temos as nossas idiosincrasias. E isso faz com que o convívio seja difícil. Mas por que eu estou trazendo tudo isso antes, toda essa introdução? Porque o outro tem um papel fundamental na nossa vida. E o papel fundamental na nossa vida é a psicologia moderna, né? Principalmente com Jung, Carl Gustav Jung, que trouxe uma compreensão do papel do outro na nossa vida, né?
Ele diz que o outro é parte do nosso processo de crescimento porque ele funciona para a gente como um espelho. E ele começa com uma frase muito desafiadora, que explica para a gente, né, como nós podemos nos conhecer melhor através do outro. Ele diz que o que irrita a gente no outro é algo que nos pertence. E algo que nos pertence que leva a uma melhor compreensão de nós mesmos. Jung diz que isso que nos irrita no outro e que aparece claramente na nossa frente, né, salta aos nossos olhos, é parte daquilo que nós negamos em nós mesmos. Nós falávamos em outra conversa, né, a importância de que, se nós queremos conhecer a nós mesmos, nós precisamos conhecer o que nos leva à humilhação ou à glória, o que nos leva ao rebaixamento ou à elevação, o que nos limita e o que nos liberta. Nós precisamos conhecer aquela nossa parte mais sombria para nos conhecermos. E Jung diz que o outro é essa projeção da nossa parte mais sombria. Ele é o espelho da nossa parte mais sombria. Por isso que Sartre disse que o inferno são os outros. Né? Por que o inferno são os outros? Porque eu não consigo ver em mim mesma, em mim mesmo, nenhum aspecto infernal, porque eu nego, eu jogo para minha sombra, né? Eu deleto isso do meu cotidiano e digo, não, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa egoísta, eu não sou essa pessoa mesquinha, eu não sou essa pessoa ciumenta, eu não, tudo aquilo que a gente possa dizer que sejam qualificações, digamos assim, negativas, né? Nós tendemos a negar. Nós negamos e jogamos para a sombra. Né? A sombra é exatamente isso. A luz ilumina a nossa frente. A sombra fica atrás da gente. A sombra é tudo aquilo que a gente joga para trás, que a gente nega, que a gente não aceita. E o outro é um espelho perfeito para refletir a nossa sombra. Então, quando eu vejo no outro mesquinharia, isso me irrita profundamente, é porque eu estou vendo o reflexo da minha mesquinharia nesse espelho que o outro me oferece. E por isso que o outro se torna o inferno. O inferno são os outros. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos agradecer a presença do outro na nossa vida. Principalmente quando ele ou ela nos mobilizam de uma forma muito forte com relação a características, comportamentos que nós realmente rejeitamos, não aceitamos, achamos absurdos, que nos mobilizam muito porque o outro está sendo o espelho. Daí, então, tem sentido eu dizer que eu preciso desenvolver certas qualidades espirituais, né, chamemos assim, como compaixão, como paciência, como indulgência, como empatia, para que eu aceite o outro e veja por que o outro me mobiliza tanto nessa dimensão junguiana, nessa dimensão que Jung nos traz, de que o outro é a denúncia de tudo aquilo que eu renego, que eu nego, não admito, e que eu joguei para a minha sombra, joguei para trás de mim. Não está na minha parte iluminada da frente. A luz não alcança aquilo, por isso chama-se sombra. Né? São os nossos aspectos sombrios, são os nossos aspectos mais obscuros. Né? É por isso que o outro pode causar desconforto na gente, porque ele aponta essas características que nós não percebemos facilmente, mas que aparecem muito fortemente no outro. Por isso que a vida em sociedade, o convívio social, nos enriquece. Eu volto sempre a insistir nesse ponto. Né? Perdão.
Eu insisto nesse ponto porque eu não vou alcançar a iluminação me retirando da vida em sociedade. Claro que eu preciso de momentos onde eu possa refletir, onde eu possa mergulhar em mim mesma, em mim mesmo, meditar. Mas se eu viver uma vida de reclusão absoluta, eu não alcanço o mesmo resultado de crescimento interior como eu alcanço no convívio em sociedade. E é esse convívio com o outro, com a outra, com os outros, com as outras, que me permite esse crescimento, porque eles funcionam como espelhos que me denunciam características minhas que eu rejeito, que eu não admito, que eu busco ignorar. E, com isso, eu mantenho essas características na minha parte sombria, na minha sombra, e, de repente, elas tomam conta de mim. É nesse momento que a gente vê a explosão. E aí muita gente diz, nossa, mas fulano não é assim, fulana não é assim, o que aconteceu? É porque represou tanto na dimensão da sombra que uma hora explode. Agora, quando eu tenho um convívio social, quando eu tenho um convívio com mais e mais pessoas, e eu posso perceber o que acontece daquilo que elas me mobilizam, daquilo que elas me incomodam, daquilo que elas causam assim um desconforto para mim, aí eu aprendo, aí eu cresço. Então é muito interessante a gente avaliar as nossas amigas e amigos, parentes, familiares ao nosso redor e nos perguntarmos o que fulano recentemente me mobilizou, me causou desconforto, me irritou. Se não aconteceu nada, essa pessoa não está funcionando como espelho da tua sombra. Porque nem todo mundo reflete tudo aquilo que nós somos no nosso aspecto da sombra. Mas, se isso acontece, se alguém funciona como um bom espelho, daí então a minha projeção da sombra, aquilo que eu projeto naquele espelho, vai me ser extremamente útil. Agora, eu posso, de repente, cair numa armadilha, né, que é o segundo polo, né, da nossa conversa. O outro, aprendizado, é esse outro. É quando eu vejo o outro e digo, opa, estou conseguindo sacar muita coisa do que ele ou ela me denuncia. Mas se eu começar a achar que eu preciso muito dessa outra pessoa para sempre ser o meu parceiro ou parceira em me ajudar no meu crescimento, eu posso criar uma relação de dependência, né, que eu digo eu não consigo viver se essa outra pessoa não estiver por perto. Daí, então, acontece a dependência. O aprendizado perde e abre-se lugar a uma dependência. E uma dependência o quê? Uma dependência emocional que se torna uma muleta. Eu preciso do outro. Nota, existe uma grande diferença entre eu aprendo com o outro, eu desenvolvo minhas qualidades a partir dos outros ao meu redor. E, de outro lado, a diferença, então, o outro, para mim, é fundamental, sem o outro eu não posso viver, e eu preciso do outro. Aí se tornou uma muleta. Se tornou uma relação de dependência. E essa dependência emocional, né, essa dependência afetiva, ela ocorre em todos os relacionamentos. Pode ser relacionamentos amorosos, familiares ou até mesmo profissionais ou em amizades. E o que nós precisamos estarmos atentos, é não cairmos na armadilha da dependência. Porque se eu caio na armadilha da dependência, aí eu estou em maus lençóis. Então, o que eu preciso fazer para não cair nessa armadilha da dependência? Né? Primeiro, nunca ver o outro como a expectativa de preenchimento de um vazio que existe em mim.
Porque, na verdade, nós não estamos querendo preencher vazios, né? Nós estamos exatamente querendo que o outro seja esse parceiro, essa parceira, num aprendizado mútuo, né? Numa caminhada onde as pessoas se apoiam mutuamente. Por isso, aquela primeira colocação que eu fiz, trazendo aquela orientação de Bahá'u'lláh, né? Profeta persa, que fundou a religião Bahá'í no século XIX, de que esses dois mares têm uma barreira. Eu preciso encontrar a minha individualidade. Eu preciso manter a minha individualidade, preciso estar atento. Eu estou no convívio com o outro, estou nesse processo de aprendizagem, mas eu não caio na armadilha de perder a minha individualidade. Eu mantenho o meu espaço individual, né? Se eu perco esse espaço individual, eu tenho que recuperá-lo. Mas eu mantenho essa minha individualidade. Eu posso valorizar o outro, mas eu não preciso idolatrar o outro. Isso é outra coisa que acontece. Fulano é o máximo, Beltrano é impressionante. Tudo que diz é uma maravilha. Cuidado. Essa idolatria faz com que nós percamos o nosso espaço. Eu tenho que encontrar a minha autoestima nesse sentido de valorizar quem eu sou, me amar primeiro. Nós precisamos ter esse amor próprio, esse reconhecimento de que nós somos uma mina rica em joias maravilhosas. Essa mina é cheia de preciosidades que é a nossa alma. Como é que eu posso colocar essas preciosidades em ação? Eu tenho essas preciosidades, né? Não me desmerecer, não, porque às vezes eu caio nessa armadilha de que o outro é muito mais do que eu. Cada um é um receptáculo que tem a sua capacidade. O nosso papel nesse mundo é preenchermos a nossa alma com a capacidade que lhe foi destinada. Realizarmos aquilo que a nossa índole, a nossa essência nos oferta para podermos realizar. Não importa se eu tenho a capacidade de um dedal e outro tem a capacidade de um tonel. O tonel tem que se encher até o seu limite para poder dizer estou pleno, né? O dedal tem que também se encher até o seu limite. Não é fácil o dedal se encher, tampouco é fácil o tonel se encher, mas o dedal não pode olhar para o tonel e dizer ele é muito mais do que eu. Isso é um engano. Nossas almas têm qualificações, qualidades, características, capacidades distintas. Alguns para umas coisas, outros para outras. Então, o outro, se eu ficar olhando a capacidade dele e começar uma idolatria em cima da capacidade dele, eu perco a dimensão da minha própria capacidade. Então, eu tenho que envolver a mim mesma, a mim mesmo, olhar para mim e valorizar o que eu tenho, o que eu sou. Daí, então, eu tenho autonomia para tomar decisões. Eu não preciso do outro para tomar decisões, né? Quando eu preciso do outro para tomar decisões, quando eu idolatro o outro, quando eu perco a minha individualidade, eu criei a dependência. E o outro, como um elemento de dependência, ele é extremamente maléfico para o nosso crescimento. Ele impede o nosso crescimento. Então, em conclusão, talvez a grande provação das nossas vidas provenha dos outros. Talvez não, certamente as maiores provações da nossa vida provêm dos outros. Não somos nós que causamos a nós mesmos, é na relação com o outro que aparecem as nossas grandes provações. Porém, né, nós temos que estar sempre prontas para tolerar os erros, acolher o outro, termos compaixão, né, desculpá-los, relevar, perdoar, esquecer, enfim, o que seja. Porque nós precisamos do outro nesse sentido, não utilitário, né? Mas precisamos do outro, da outra, para que
o nosso crescimento seja completo. Porque é ele e ela que podem ser esse espelho onde nós podemos nos ver e reconhecermos aquilo que é difícil reconhecermos por nós mesmas, por nós mesmos, dos nossos aspectos mais comezinhos, mais sombrios, né? Que foram desconsiderados, negados, e que nós precisamos trazer à luz, porque a sombra tampouco é um elemento nocivo, né? Mas eu preciso iluminar esses aspectos meus para que eles saiam desse limbo, dessa escuridão, e possa usar essa energia em benefício do meu crescimento. Muito obrigado.